Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma palavra, começando a semana, né? E eu quero declarar uma palavra sobre você. Posicione-se, é tempo de posicionamento. Essa palavra o Senhor me deu ontem na nossa igreja, teve culto de Santa Ceia, um culto chamado Celebração de Primogênitos. E eu estava ali envolvida, eu fui responsável por preparar toda a mesa, os arranjos, decorar e depois também servir. E o Senhor falava comigo muito sobre isso, mesmo eu servindo a ceia, a responsabilidade de tomar a ceia da pessoa. Eu não poderia tomar por ela. A responsabilidade daquele posicionamento era dela. E o Senhor começou a falar comigo sobre posicionamento. E ao mesmo tempo sobre a mesa está pronta. Tudo já foi preparado. Existe uma mesa pronta para mim e para você. Há um banquete. Diversas vezes na Bíblia nós vemos a palavra banquete, a palavra posicionamento. E eu estou aqui para falar sobre isso. Um dia eu estava orando para Deus, falando: Deus, eu não sei quantos já passaram por isso. Eu quero mais, eu preciso romper, eu quero ir mais profundo. E olha que eu já tive muitas experiências com Deus. Eu tenho um altar secreto, mas eu estava ali buscando quantas ou quantos já fizeram essa oração. Deus, eu quero romper, eu quero mais, eu quero ir mais profundo, eu quero ter mais profundidade. Me ajuda, Senhor, me faz romper. Aí o Senhor falou comigo: eu não posso fazer isso. Eu falei: como? Eu não posso fazer isso, já está tudo preparado, a minha parte eu já fiz, mas a parte de romper, de crescer, de buscar é sua. Você precisa romper, você precisa atravessar essas barreiras, esses limites, você precisa vencer. E ali eu entendi que nós temos o natural. O natural é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. O sobrenatural é responsabilidade de Deus. Deus está disponível para mim e para você. As promessas estão disponíveis para mim e para você. E eu preciso decidir. Eu preciso ir nesse mais profundo com o Senhor. Nós temos a tendência, não é mesmo, de transferir a responsabilidade. E aí eu estava orando e continuei orando. E o Senhor ministrando ao meu coração. E sabe o que eu entendi? Não faça com oração, não busque coração, não queira fazer coração aquilo que você precisa se posicionar, né? Aquilo que você precisa de um posicionamento. Muitas vezes nós estamos orando por algo e o Senhor já deu uma direção, é posicionamento. A oração tem que ser acompanhada com atitude. Então não queira fazer com oração aquilo que precisa ser feito com posicionamento. E eu vi uma expressão esses dias que eu achei o máximo, que é moleza, senta no pudim. E eu estou aqui para falar para você, o reino não é moleza. Você quer moleza? Senta no pudim. Nós precisamos ser firmes, nós precisamos, sabe, de consistência, de constância no reino de Deus. O reino de Deus é reativo. Então, para acontecer, eu preciso de uma atitude minha, eu preciso primeiro de uma ação natural minha, eu preciso de uma atitude, um posicionamento meu. A gente vê na Bíblia diversas vezes, eu mexo com discipulado há 12 anos, o nosso posicionamento destrava o nosso destino, mas a falta de posicionamento trava o nosso destino. Então, tudo depende da minha atitude, tudo já foi preparado, existe um louvor, né, uma canção, que a mesa já está preparada. Sim, a mesa já está preparada, mas para servir, eu preciso me levantar, eu preciso ir até a mesa, eu preciso de uma ação. E nós precisamos nos posicionar nesse tempo para alcançar as promessas de Deus. Abraão com Isaac, todos nós conhecemos a história de Abraão e de Isaac. Né? Abraão tinha uma promessa do filho, que seria pai de multidões, e ele teve o filho, Isaac. E naquele momento o Senhor falou, teve um momento que o Senhor falou assim: me entrega teu Isaac. E Abraão se posicionou. E hoje o que nós vemos? Muitos querem o cordeiro, mas não querem o posicionamento. Abraão se posicionou, entregou Isaac e recebeu o cordeiro. Hoje, muitos querem o cordeiro sem posicionamento. Não, existe um posicionamento. Posicionamento na fé, no caráter, nos princípios, na obediência. Tudo requer um posicionamento na cura. Não importa quem te curou. Não importa quem te feriu, mas a cura é seu lugar, é seu posicionamento. Deus precisava de Noé? Não, queridas, Deus não precisava de Noé. Ele criou o céu, ele criou o mundo, ele criou fundamentos, ele criou os animais, ele criou tudo. Ele poderia, numa palavra, criar a arca, mas ele levantou Noé. E Noé se posicionou rapidamente. O posicionamento de Noé trouxe libertação, trouxe salvação para toda a sua família. Noé se posicionou prontamente. Deus não precisava de Noé.
Nunca ele precisou de Noé. Deus não precisa do homem, mas Deus não é egoísta. Ele gosta dessa interação. E Noé se moveu no natural. Mesmo Noé não sabendo construir a arca, ele se moveu no natural. O que eu vejo que eu e você precisamos nos mover no natural. Muitas vezes nós queremos o sobrenatural. Primeiro se mova no natural e o sobrenatural, que é do Senhor, vai acontecer. O natural é comigo e com você. O sobrenatural é com Deus. A responsabilidade do posicionamento é minha e sua. Não é do Senhor. Nós temos a tendência de transferir responsabilidade, mas o meu posicionamento é minha responsabilidade. Eu não posso ficar espiritualizando tudo. Muitas vezes nós espiritualizamos muitas coisas. Um dia, Deus me trouxe à memória. Um dia, alguns anos atrás, eu estava em Cuiabá, passando férias em Cuiabá com meu marido. E nós íamos para a fazenda do meu tio. E nós nunca tínhamos ido nessa fazenda. E eu e meu esposo pegamos um caminho totalmente oposto, achando que daria naquela fazenda. E nós andamos quase 1 hora, não sei quantos quilômetros, até que nós paramos para perguntar. E o caminho estava errado. O caminho estava errado. Nós tivemos que pegar o caminho de volta para pegar o caminho certo para chegar ao nosso destino. E o Senhor me trouxe à memória esses dias. Por quê? Porque caminhos errados nos levam a destinos errados. Tem o destino que Deus preparou para mim e para você, mas tem o destino que eu e você vamos alcançar por um caminho errado, por nossas escolhas. Então, caminhos errados nos levam a destinos errados. E eu tenho visto muita gente, mas muita gente mesmo, conversa com Deus, pede resposta de Deus, e Deus dá a resposta. E quando Deus dá a resposta, o que a pessoa faz? Fica pedindo confirmação. Senhor, se for do seu coração, se for da sua vontade, manda um elefante rosa para mim. Senhor, se for do seu desejo, da sua vontade, eu quero tal coisa. E aí vem um elefante, mas não vem rosa, vem roxo, vem preto. E a pessoa acha que não é o Senhor falando. Sabe o que Deus tem falado muito comigo? Deus confirma, nós podemos pedir confirmações. Mas quando eu peço confirmação de tudo, eu estou falando no mundo espiritual. Eu não conheço a voz de Deus. Eu estou duvidando do que Deus falou. Então nós temos que aprender a esperar em Deus, aprender a confiar na palavra do Senhor. Se Ele falou comigo através da palavra de Deus, se falou comigo no meu coração, eu preciso confiar. Eu preciso confiar naquilo que Ele falou para mim o tempo todo. E falando de posicionamento, eu quero falar de uma passagem que está lá em Marcos. Não sei se eu vou ler tudo, porque ela é bem grande, né? Está em Marcos 5, do versículo 21 ao 43, diz assim: E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apontando de todos os lados. E estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, uma vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu o seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e pergunta: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Será que Jesus não sabia? Jesus sabia quem tinha tocado nele. No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido, aproximou e, prostrando aos seus pés, declarou toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta de todo o teu sofrimento.
Eu sempre ministro sobre essa passagem, sempre ministro porque mexe demais comigo. Num capítulo, numa passagem, nós vemos 3 milagres. Numa ação, Deus age em 3 pessoas, porque é assim que Deus faz. Deus é um Deus de movimento, Jesus é um Jesus de movimento. E nesse momento aqui nós vamos parar, nos ater em Jairo. A Bíblia fala que Jairo era chefe da sinagoga dos religiosos, ele era um homem que conhecia a palavra, era um homem religioso. E nós sabemos que para ele se expor até Jesus, ele estava indo contra tudo o que a sinagoga, aqueles fariseus falavam. Só que nesse momento, Jairo não ficou com medo da sua reputação, não teve medo de nada, e ele se posicionou, ele foi até Jesus. Independente do seu medo, independente da sua reputação, ele se posicionou, ele tomou a sua posição. O que eu vejo aqui, uma ação natural. Não teve anjo, não teve profeta falando para ele, não teve nada. Ele apenas ouviu o que Jesus estava passando e ele assumiu a sua posição de ir até Jesus. Primeiro milagre, né, que ele fez aqui partiu da ação natural de Jairo, de se posicionar e ir até o Senhor. Depois vem a mulher do fluxo de sangue. Todos nós conhecemos essa passagem. Essa mulher sofria de hemorragia 12 anos. A Bíblia fala que nenhum médico conseguiu curar, que ela já havia gastado tudo. E nós sabemos que a mulher que tinha hemorragia, que tinha o seu ciclo menstrual muito forte, ela é considerada impura. Então ela ficava afastada do arraial. Ela ficava excluída da sociedade. Então imagina quanta rejeição, quanta dor essa mulher viveu. Né? Além da dor física, além dos traumas, nós que somos mulheres sabemos quando o nosso fluxo menstrual é muito forte. Além de tudo isso, tinha dor emocional, tinha dor da rejeição. E ela, ouvindo que Jesus ia passar por aquele caminho, também se posicionou. Ela não ficou esperando Jesus ir até a casa dela. Ela não teve anjo, não teve profeta que foi. Não, ela ouviu do poder de Jesus e ela teve uma atitude. Ela se posicionou em relação a Jesus. E eu fico pensando aqui, né? Jesus sabia. Vocês acham que Jesus não sabia quem tocou? Jesus sabia. E a primeira vez que eu li essa passagem, eu falei, Deus... Jesus já sabia de toda a dor, de toda a rejeição, ela não poderia estar ali. Jesus sabia de todo o sofrimento que aquela mulher sofreu. E ele fez com que aquela mulher fosse exposta mais uma vez. Ele perguntando publicamente quem me tocou, fazendo com que todas as pessoas olhassem para ela, fazendo com que essa pessoa passasse mais uma vergonha na sua vida. E Jesus falou para mim, não, minha filha, eu não expus ela para vergonha, eu expus ela para ser curada. Porque quando Jesus respondeu ali, minha filha, a tua fé te salvou, Jesus estava redimindo a identidade dela. De uma mulher doente, de uma mulher rejeitada, de uma mulher ferida, sem identidade, Jesus mostrou para aquela sociedade que ela era filha de Deus. Minha filha. Então Jesus gerou a identidade de filha, não de uma bastarda, não de órfão. Então Jesus não deu só a cura física, Jesus deu uma identidade para ela. E era necessário, queridos, era necessário que todos vissem o poder de Jesus na vida dela. Era necessário que todos vissem que aquela mulher doente, enferma, rejeitada, ferida, agora era uma mulher curada, agora era uma mulher filha de Deus, para que todos percebessem a glória de Deus na vida daquela mulher. E em nenhum momento nós vimos Jairo transferindo a responsabilidade, nem a mulher do fluxo de sangue. Hoje nós vemos muitas teorias, muitas doutrinas e muitas pessoas achando que Jesus... ele tem que fazer tudo. Não, o sobrenatural é de Jesus. Mas o natural é meu. Jesus não foi até fora do arraial. Jesus não foi até aquela mulher. Jesus não foi até a casa de Jairo. Precisou de um posicionamento daquela mulher. Precisou de um posicionamento de Jairo. Muitas vezes vencendo os nossos medos. Muitas vezes vencendo a nossa rejeição. Nós temos a tendência de transferir. Ah, porque o pastor não foi. Ah, porque meu marido. Ah, porque esse clã não. Pare de transferir as responsabilidades. Eu ouço essa semana eu ouvi tantas coisas. A gente entende a gravidade das feridas, da rejeição, como que a rejeição para uma pessoa, como a rejeição bloqueia uma pessoa. Mas eu não posso transferir a responsabilidade da cura. A responsabilidade de ir atrás, de fazer algo, é minha responsabilidade.
Nós colocamos expectativas em pessoas e por isso nós nos frustramos. Nós devemos colocar expectativa em Deus, no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E isso é libertador. Quando eu olho para Jairo, quando eu olho para a mulher do fluxo de sangue, eu vejo um homem e uma mulher que decidiu se posicionar. Esses dias eu ministrei uma pessoa, várias, né? Mas normalmente o que essas pessoas que são feridas, elas têm a tendência a falar? Ah, eu sou assim. Ah, é o meu posicionamento. Ah, eu penso dessa forma. Ah, eu não concordo. Eu sou assim. Não, você não é assim. Você se tornou assim, porque Deus não te fez dessa forma. Há uma parte de ser curada que é sua. Às vezes nós estamos ali morrendo nas nossas mágoas, nosso ressentimento, e não buscamos cura. Uma outra pessoa que está numa crise chegou para mim, eu fui conversar com ela, já faz uns 5 anos. E ela falou assim, eu tô assim, eu não consigo, eu reconheço, eu sei que o problema tá em mim. Eu sei que eu preciso me curar, eu sei do trauma, eu sei da rejeição. Aí eu falei para essa pessoa, então, amada, se você sabe que você precisa, você está reconhecendo a sua ferida, o que você vai fazer para curar essa ferida? Porque não basta só reconhecer, é necessário uma ação. Eu vejo que tem 2 grupos de pessoas, aquelas pessoas que não reconhecem a ferida, não reconhecem o problema, não reconhecem o trauma e transferem para outros. E existe aquela pessoa que reconhece, que sabe da rejeição, que sabe da ferida, que sabe da falta de perdão, que sabe tudo que está ali dentro, mas não faz nada para melhorar, não faz nada para mudar. Muitas vezes nós sentimos ciúmes de tudo, inveja de tudo, mas qual é a raiz dos ciúmes? Qual a raiz dessa inveja? Qual a raiz dessa rejeição? Aquela pessoa realmente me rejeitou ou eu me senti rejeitada? E se ela realmente me rejeitou, tudo bem. Mas o que eu vou fazer com essa rejeição? O que eu vou fazer com essa ofensa? A ofensa, tem um livro, né, que eu sempre indico, A Isca de Satanás, de John Bevere. E ele fala que a ofensa é um copo de veneno. Se eu te der um copo de veneno, eu não vou te obrigar a tomar. Você vai decidir tomar esse veneno. Você vai decidir. Então, eu decido o que fazer com aquela ofensa. Eu decido o que fazer com aquela rejeição. Queridas, pare de sangrar. Pare de sangrar. Se cure. Busque cura. Busque se posicionar no Senhor. Busque na palavra de Deus a cura. Busque olhar para você e falar, eu preciso melhorar disso, sabe? Eu preciso buscar a cura nisso. A mulher do fluxo de sangue, ela já estava sangrando há 12 anos. Ela poderia ter continuado sangrando mais 12 anos, mas ela decidiu ir até Jesus. Ela decidiu romper os seus medos, romper os seus limites. Ela decidiu romper com as muitas vozes. Ela decidiu romper com aquele diálogo interno dela. Ela decidiu se curar. E é isso que eu estou aqui para falar, sabe? Se posicione. Jesus está passando na minha vida, Jesus está passando na sua vida, Jesus está passando por nós. E no final dessa passagem de Marcos 5, a Bíblia fala que Jesus foi até a casa de Jairo. Então, pegando a mão da menina, ordenou em aramaico, Talina cumi, que significa, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse saber do que haviam presenciado e mandou que desse algo para comer. Jesus falou, Talita cumi, menina levanta. E a ordem para você hoje é Talita cumi, menina levanta, menino levanta, levanta dessa enfermidade. E por que Jesus mandou que ninguém ficasse sabendo, que não contasse para ninguém? Porque muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa que está em evidência, nós olhamos para aquela pessoa que está prosperando, aquela pessoa que tem um ministério, aquela pessoa que tem um casamento bem sucedido, mas nós não percebemos o que aquela pessoa passou. Houve um bastidor. E Deus falava comigo que bastidores são lugares de pessoas que vencedores. Toda história de sucesso existe um bastidor. Todas as pessoas de sucesso passaram por um bastidor, aquilo que ninguém está vendo. E nós temos um processo, né? Nós temos um processo. E a tendência do homem e da mulher normalmente é parar no meio do caminho, é parar no meio do processo. E o meio não é lugar para ficar. O meio não é lugar.
Nós temos um fim, nós temos um destino, nós temos um alvo. E eu estou aqui, não pare no meio do caminho, não pare no meio da ofensa, não pare no meio do seu processo. Existe um final para a sua história, e existe um após. Todo processo existe um após. Eu costumo dizer que processos são progressos. Todo processo que eu finalizo é um progresso que eu vivi. Todo processo que eu concluí é um progresso que eu vivi. Então os processos nos melhoram, os processos nos fazem bem. E hoje a palavra de Deus para você, Talita Cume, menina, levanta-te. E todos verão que de uma mulher morta, de uma mulher doente, enferma, de uma menina morta, você vai ser uma menina curada que vai testemunhar com a sua vida o que Jesus fez. Pare de sangrar. Tenha um posicionamento assim como Jairo. Tenha um posicionamento assim como a mulher do fluxo de sangue. Não pare na ofensa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu confessei algo. No começo da minha conversão, já como pastora, eu tinha ciúmes dos meus pastores com outras pessoas, quando os pastores faziam algo e não me chamavam. Sabe, a igreja é grande e eu tinha ciúmes quando meus pastores estavam com alguém e eu não estava. E no começo eu não queria dar nome para esse pecado. E aí eu fui buscar em Deus, eu vou estar com ciúmes, estar com inveja, por quê? E não era a respeito deles, era a respeito de mim. E eu tive que buscar no Senhor essa cura. Porque muitas vezes nós temos ciúmes, inveja, muitas vezes nós sentimos rejeitados. E eu comecei a entender, hoje eu conversava com uma discípula minha, eu tenho 2 redes de comunhão, 2 redes de discipulado. Dá em torno de 40 discípulos. E nós temos ensinado muito que honra não se cobra. Honra se espera chegar a sua vez. Lá atrás, que um dia eu esperava, que eu queria cobrar a honra dos meus pastores, eu queria cobrar a presença, eu não entendia. Pastor, toda vez eu aprendi que todo pastor tem um propósito na sua comunhão, né? Todo pastor não faz nada sem propósito. Eu penso dessa forma. E eu falava para minha discípula, hoje eu não consigo estar com todos ao mesmo tempo. Eu não consigo ter comunhão, um café semanal, uma janta com todos. É muita gente. E hoje eu entendo que aquilo que eu cobrava, às vezes hoje eu sinto na pele cobrança. Minha mãe faleceu em janeiro. E por alguns meses eu me ausentei, eu tive crise de pânico, de ansiedade. E no meu luto, teve pessoas que chegaram para mim e falaram, você me abandonou, você não ligou para mim. Eu mandei um WhatsApp e você não respondeu. Olha o egoísmo das pessoas. Eu no meu luto, da minha mãe, logo depois um discípulo meu faleceu, nesse momento que só quem passou, as pessoas tinham a capacidade de cobrar a nossa atenção. Como que o ser humano é egoísta, né? E eu tive que ministrar essas pessoas. Liga vocês, chama você. A rejeição, as pessoas são tão rejeitadas que elas entram no egoísmo, que elas só olham para a sua dor, que elas só olham para a sua ferida. Elas não olham para a dor do outro, elas não procuram saber o que está acontecendo na vida do outro. E um dia, quando o Senhor falou para mim começar a gravar esses vídeos, é para expor a nossa vulnerabilidade. Eu tenho dito, eu não sou uma mulher super poderosa, eu sirvo um Deus super poderoso. E aquilo que está dentro de mim que não está legal, eu tenho que alinhar com a palavra. E quando eu alinho meu coração com a palavra, eu tenho autoridade para governar. Quando eu alinho meu coração com a palavra de Deus, eu governo primeiro sobre mim, primeiro sobre as minhas emoções. E aí, quando eu governo as minhas emoções, eu tenho autoridade para governar fora de mim. E isso é um segredo assim, libertador, alinhar o meu coração com a palavra de Deus. Então, você que está ferido, você que está rejeitado, você que está passando por alguma situação, não pare no processo, se posicione. O posicionamento da cura é seu. O seu posicionamento vai trazer cura para sua família, redenção para sua família. O posicionamento de Noé trouxe salvação para a família dele. O posicionamento de Jairo trouxe cura para sua filha. Então, o nosso posicionamento em Deus, além de trazer cura, além de trazer o propósito, vai alinhar toda a nossa família, vai trazer cura para a nossa família. Então, se você reconhece que tem um problema de rejeição, busca ajuda com o psicólogo, com o seu pastor, cure as suas feridas. Não transfira a sua responsabilidade. Eu saí da igreja porque não me deram atenção. É porque aquele pastor, não. A cura é minha responsabilidade.
Quem feriu a ferida foi o outro que causou, mas a cura é minha responsabilidade. Há um posicionamento, há algo que eu preciso fazer. A lagarta, eu tenho dito isso, entrou rastejando no casulo. E havia uma zona de conforto. Só que a zona de conforto não é o meu lugar, não é o seu lugar. Naquele casulo teve uma zona de expulsão. E ela saiu voando. Talvez essa dor, talvez a circunstância, talvez a crise no seu casamento, a crise financeira, eu não sei qual é o seu trauma. É uma zona de expulsão para que você cumpra o seu propósito. Escolha, sabe, obedecer, escolha se render a esse processo. Se cure, pare de sangrar nos outros e busque cura, se posicione. Você talvez está na zona de expulsão para que você possa voar voos mais altos. Que de uma lagarta feia, suja, Deus queria te transformar numa linda borboleta. Mas você precisa querer, você precisa tomar uma atitude, você precisa se posicionar. A mesa está preparada. Tudo já foi liberado. Mas quem decide levantar-se e servir da mesa é você. Então é isso que eu queria falar para você, que o posicionamento tem a ver com você, não tem a ver comigo. O meu posicionamento para o meu casamento melhor não tem a ver com o meu esposo, tem a ver comigo. O meu posicionamento para o ministério florir, crescer, não tem a ver com os meus pastores, tem a ver comigo. A minha profundidade em Deus, como eu disse lá no começo, que eu não posso fazer nada, tem a ver comigo. Até quando você vai ficar falando, eu quero ir mais profundo, eu preciso ter mais intimidade? Você precisa fazer. Pare de querer fazer coração aquilo que requer um posicionamento seu. O meu passado foi assim, ninguém me amou, eu sou rejeitada. Pare de pegar o seu passado como uma bengala. Ninguém teve um passado bonito. Ninguém teve um passado bom. Eu não conheci nenhuma pessoa até hoje que o passado foi lindo, que a família é fundamental. Não. Mas eu escolhi pessoas que resolveram pegar do seu passado e se transformar numa pessoa melhor. Como eu também conheço pessoas que pegou o seu passado e está presa, como se fosse uma bengala, um andador. Então a pessoa está ali encurvado, segurando aquele andador, que é o passado, e não rompe. Jesus fez algo maravilhoso por mim e por você na cruz do Calvário. E a mesa está posta. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E se você estiver por este caminho, o teu destino vai ser correto. O teu destino vai ser certo, um destino de promessas, um destino de vida, um destino de propósito maravilhoso. Então é tempo de se posicionar na palavra, se posicionar na sua igreja, se posicionar em Jesus, para que haja cura. A cura é minha responsabilidade. A ação é minha responsabilidade. Noé se moveu, ele construiu a arca, mesmo não sabendo, mesmo se achando incapaz, ele obedeceu, ele fez a parte natural. O posicionamento é a parte natural minha e sua, para que nós possamos viver o sobrenatural. Amém? Vamos orar. Senhor, eu não sei como que está a vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa palavra, mas eu quero declarar que é tempo de posicionamento. Há uma mesa preparada para mim, para o meu irmão, para minha irmã. Então que hoje você se levante e decida se servir dessa mesa. Que hoje você se levante e decida se servir desse banquete, que é Jesus, o pão da vida. Há um rio fluindo sobre você. E eu quero profetizar esse rio de cura, esse rio de perdão, esse rio de renovo, esse rio de vida, esse rio de milagre, esse rio de redenção, como aquela mulher do fluxo de sangue, que decidiu ir até Jesus. Ela não ficou esperando Jesus ir até ela, ela agiu no natural. O natural foi a parte dela, ir até Jesus, e o sobrenatural saiu de Jesus, que foi a cura. E naquele momento onde todos achavam que ela estava sendo exposta à vergonha, Deus estava redimindo a identidade dela. E hoje o Senhor está redimindo a tua identidade de uma mulher doente, ferida, rejeitada, magoada, de um homem doente, ferido, rejeitado, traumatizado. Ele te chama filha, filho. A tua fé
te salvou, vai em paz. A tua fé te curou, vai em paz. Porque quando nós vamos até Jesus, quando nós temos esse encontro com o Filho de Deus, nós caminhamos em paz. E eu quero declarar o shalom de Deus, tudo novo, tudo inteiro, nada quebrado. Eu sei que tem uma mulher que está me assistindo que é muito rejeitada. Você não consegue parar em lugar nenhum. Você olha como se todo mundo estivesse te rejeitando. Você olha para os teus pastores, para os teus pais, para o teu marido. A rejeição está tão forte em você que você chega para as pessoas, tudo é rejeição. Mas hoje o Senhor está limpando a sua visão. Tá? As escamas estão caindo porque Deus vai te mostrar para você mesmo e vai ver o quão amada você é, o quão filha você é. E hoje Ele te chama para sentar na mesa. Chega de comer das migalhas. Ah, filha amada, chega de comer dos restos. O Senhor, o teu rei, o teu pai te chama para se sentar na mesa como filha amada que tu és. Receba cura. Receba clareza das tuas dores e se posicione para a cura. O processo não é fácil. O processo de cura e de restauração requer muita perseverança, muita persistência. E eu abençoo a sua mente, eu abençoo o seu coração, eu abençoo as tuas emoções. Declaro, Talita Cumi, levanta-te e anda, para que todos possam ver a glória de Deus na sua vida. É tempo de posicionamento, é tempo de cura. Corra para o seu propósito. Tem um destino glorioso. Se você estava indo para o caminho errado, dá tempo de pegar o caminho de volta e encontrar Jesus, porque Ele é o caminho. Porque caminhos errados nos levam a destinos errados, mas o caminho correto, que é Jesus, nos leva a um destino glorioso. Uma ótima semana, né? Hoje é segunda-feira. Se posicione em todas as esferas e você verá algo acontecer dentro de você. E você verá algo dentro de você acontecendo. Deus te abençoe.